Metafísica Proibida, o livro que mostra exatamente como dobrar a realidade. Prólogo, o segredo que nunca deveria ser revelado. Dizem que existem 3 tipos de poder: o poder que é ensinado, o poder que é aprendido e o poder que é proibido. Este livro pertence ao 3º tipo. Por séculos, alquimistas, místicos e cientistas foram silenciados porque descobriram algo que desafiava as leis impostas pela própria realidade. O fato de que o mundo não é fixo, e sim maleável ao olhar de quem o observa. O universo não é um palco. É um espelho que se curva diante da consciência desperta, e essa é a verdade que jamais deveria ter sido revelada. As antigas escolas de mistério chamavam isso de a arte de dobrar o real, um conhecimento reservado a poucos, guardado em templos subterrâneos, escrito em linguagem simbólica e sempre protegido por juramentos de silêncio. Aqueles que o acessaram sabiam. Compreender o mecanismo da realidade é como segurar o raio nas mãos. Pode iluminar ou destruir, dependendo do estado da alma que o segura. Por isso, este livro não é um manual, é um espelho. Ele refletirá exatamente o nível de consciência com que você o lê. A metafísica proibida é o estudo do invisível que controla o visível. É o código por trás do código, o sistema oculto que faz a energia responder a vibrações mentais. Quem entende esse mecanismo percebe que o destino nunca foi uma sentença, mas uma escolha frequencial. A realidade, longe de ser sólida, é um tecido quântico de possibilidades que se dobra como seda diante do toque da consciência. E o segredo está em aprender como tocar. Nos próximos capítulos, você vai aprender a ver o mundo como ele realmente é, uma projeção dinâmica de suas crenças, emoções e intenções. Vai descobrir que cada pensamento é uma alavanca vibracional e que os eventos que você chama de acaso são apenas respostas matemáticas de um universo em simetria perfeita. Este é o livro que mostra o que acontece quando o ser humano deixa de ser prisioneiro da matéria e se torna o arquiteto da realidade. Mas antes de seguir, uma advertência. Este conhecimento muda tudo. Uma vez que você compreende como a realidade se dobra, não há como voltar ao conforto da ignorância. Você não verá mais o mundo como antes, porque o mundo passará a ver você de forma diferente. Então, respire fundo, abra o campo. Deixe as palavras ativarem o que sempre esteve adormecido. Você está prestes a atravessar o limiar do impossível. Bem-vindo à Metafísica Proibida, o livro que mostra exatamente como dobrar a realidade. Capítulo 1. O Código do Observador. O universo responde ao olhar. Tudo o que você enxerga neste exato instante, as paredes, o chão, o ar, o próprio corpo, é apenas uma das infinitas versões possíveis da realidade. O universo não existe como algo sólido e fixo. Ele vibra em estado de potencial puro, esperando um comando, e esse comando é o seu olhar consciente. O que você chama de realidade é, na verdade, o resultado do colapso quântico de possibilidades que acontece quando a consciência observa. Nada existe até que seja observado. Essa é a primeira e mais poderosa das leis ocultas. O universo não é uma máquina, é um espelho que reflete a qualidade da sua percepção. Os antigos místicos já sabiam disso, mesmo sem a linguagem da ciência moderna. Diziam, o olho que observa cria o mundo. Milênios depois, a física quântica confirmaria essa verdade com o experimento da dupla fenda, uma experiência que revelou o que parecia impossível. A matéria se comporta como partícula ou como onda, dependendo da atenção do observador. Quando ninguém observa, a realidade é fluida, infinita, uma sinfonia de probabilidades. Mas quando alguém olha, o universo escolhe uma única melodia. A pergunta é,
Quem está escolhendo o que você está vivendo agora? O segredo que poucos compreendem é que observar não é apenas ver com os olhos, é atribuir significado. Cada vez que você pensa, isso é difícil, o universo obedece. Quando você acredita que não dá, o campo quântico reorganiza tudo ao redor para confirmar sua crença. O universo é infinitamente obediente. Ele não julga, não compara, não corrige. Ele apenas responde. O olhar consciente é o comando criativo que ativa o código da manifestação. Tudo muda quando você entende que a sua atenção é a forma mais pura de energia. O que você foca se expande e o que você ignora desaparece. Você já percebeu como um problema parece crescer quando você fala sobre ele, pensa nele e o alimenta com medo? E como uma bênção floresce quando é reconhecida, celebrada e nutrida com gratidão? Isso não é coincidência, é física espiritual. Você está constantemente dobrando a realidade com o campo vibracional da sua consciência. O observador é o Criador, e isso significa que toda transformação exterior começa com um realinhamento interior. Quando você desperta para esse poder, deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna o autor do seu destino. As coincidências começam a se multiplicar. As sincronicidades se tornam respostas imediatas. E o tempo parece se curvar ao seu favor, porque ele é apenas uma função da atenção. Mas há uma chave que diferencia o verdadeiro criador do sonhador inconsciente, a intenção pura. Observar não é controlar, é testemunhar com presença. É olhar o mundo sem resistência, sem medo, sem a ânsia de mudar e, ainda assim, permitir que ele mude. A energia se organiza naturalmente em torno de quem vibra em coerência entre pensamento, emoção e propósito. Por isso, quanto mais você se alinha internamente, mais o universo obedece em silêncio. A realidade é moldável, mas o molde é invisível. Ele está dentro do observador, não fora. As leis da metafísica proibida ensinam que, quando você muda o estado de quem observa, todo o cenário muda. As pessoas, os eventos, o dinheiro, o tempo, tudo se reorganiza para refletir o novo padrão vibracional. É por isso que mestres, santos e sábios pareciam viver milagres diários. Eles não pediam, eles sabiam. Então, o primeiro passo é simples e sagrado. Observe-se observando. Perceba o que você está criando com seus pensamentos, palavras e emoções. Perceba o que está reforçando, o que está negando, o que está julgando. Cada julgamento é um código enviado ao campo. Cada crença é uma senha vibracional. E cada emoção é um decreto de criação. O universo não é uma prisão de leis fixas, é uma dança entre consciência e energia. Você é o maestro, seu olhar é a batuta. E a música que ecoa lá fora é a frequência que vibra dentro de você. Agora, respire. Sinta o ar se expandindo nos pulmões. Sinta o corpo que lê estas palavras. Tudo o que existe ao seu redor está te ouvindo. Cada partícula está esperando um novo comando. A questão é, o que você vai escolher observar agora? Capítulo 2. A matriz invisível. Como a realidade é programada. Você vive dentro de um sistema, mas não um sistema feito de engrenagens, leis políticas ou códigos sociais. Esse é apenas o reflexo superficial. O sistema verdadeiro, a matriz invisível, é o campo energético que conecta cada átomo do universo a cada pensamento que já existiu. É o tecido quântico do real. Tudo o que você enxerga como físico é apenas uma manifestação vibracional que emergiu desse campo invisível, que funciona como uma rede viva de informação. Nada está separado, tudo responde. E é por isso que os antigos chamavam esse campo de mente divina.
A metafísica proibida revela que essa matriz é como um oceano infinito, onde cada gota é uma possibilidade. Quando você pensa, sente e acredita em algo, você envia uma frequência para esse oceano, uma vibração que começa a moldar ondas, dando forma à realidade que você experimenta. Assim, a vida não acontece a você, ela acontece a partir de você. O universo não te observa de fora, ele responde ao código que você está transmitindo de dentro. Cada emoção, cada palavra e cada imagem mental são linhas de código que interagem com a matriz. É por isso que mestres espirituais e cientistas quânticos concordam em um ponto essencial. A realidade é um holograma autoconsciente. Isso significa que o que você vê como mundo exterior é, na verdade, uma projeção tridimensional da informação que vibra no seu campo interior. A Matrix não é inimiga, ela é neutra, um espelho cósmico esperando por instruções. Mas aqui está o segredo que poucos ousam admitir. A maior parte da humanidade está programando a realidade de forma inconsciente. O medo, o ressentimento, a culpa e a escassez são comandos poderosos, e a matriz obedece a todos sem distinção. Assim, quando uma pessoa vibra em falta, o campo responde com experiências que reforçam essa carência. Quando alguém vibra em medo, o universo organiza eventos para validar a ameaça. A Matrix não distingue bom ou ruim, ela apenas responde com precisão absoluta. Aqueles que dominam a arte de dobrar a realidade aprenderam a se tornar programadores conscientes. Eles sabem que a matéria é apenas energia desacelerada. E, portanto, se você quer mudar a forma, precisa mudar o campo de origem e não o efeito. Por isso, não adianta tentar alterar o mundo lutando contra o que existe. A única forma de quebrar o ciclo é alterar o código invisível, o pensamento, a emoção e a crença que sustentam o cenário. A mente humana é um terminal de acesso à matriz invisível. O cérebro traduz a informação em imagens, sons e sensações, mas o verdadeiro comando vem da vibração emocional. É ela quem define a frequência do sinal. Pense em um rádio cósmico. O universo transmite infinitas estações de realidade, e você só ouve aquela para a qual está sintonizado. O problema é que a maioria das pessoas está ouvindo a estação da sobrevivência, do medo, da competição. Elas estão tão identificadas com o ruído que esqueceram que podem mudar a frequência a qualquer momento. Agora, imagine o que acontece quando alguém desperta, quando percebe que pode pensar diferente, sentir diferente e, portanto, criar diferente. Essa pessoa sai do piloto automático da Matrix e começa a programá-la conscientemente. O campo responde de forma imediata. Coincidências se multiplicam, portas se abrem, pessoas certas aparecem. O tempo se reorganiza. É como se o universo dissesse: enfim, você lembrou quem é o autor. Tudo na matriz funciona por ressonância. Frequências semelhantes se atraem. O medo atrai o medo. A abundância atrai a abundância. A vibração de amor e gratidão atua como um código mestre, porque ela é a assinatura energética do próprio campo quântico. É a linguagem original. Quando você vibra amor, está literalmente enviando ao universo o sinal de coerência que reorganiza a energia em harmonia. E tudo que é harmônico atrai plenitude. Os iniciados chamavam isso de lei da correspondência vibracional. Como é dentro, é fora. Como é em cima, é embaixo. Essa frase não é poesia, é engenharia quântica espiritual. O dentro é o campo vibracional da mente e do coração. O fora é o holograma físico que se forma a partir dele. Assim, mudar o mundo exterior é impossível sem alterar o mundo interno.
O corpo, a mente e o espírito são as três chaves que reprogramam a matriz invisível. O corpo é o sensor. Ele sente as frequências antes mesmo que você as perceba conscientemente. A mente é o decodificador. Ela transforma vibração em significado. E o espírito é o transmissor, o canal que envia o comando ao universo. Quando esses três estão em desalinhamento, a realidade parece caótica. Mas quando entram em coerência, você se torna um nó luminoso na teia do cosmos, e o campo responde em tempo real. Por isso, dobrar a realidade não é forçar, mas sintonizar. É alinhar a vibração daquilo que você deseja com a vibração daquilo que você é. Quando há diferença entre os dois, você cria resistência e o campo te devolve ruído. Mas quando há coerência entre intenção e identidade, o universo se curva como uma onda dócil. O segredo está em viver como se já fosse real, porque no nível quântico já é. A Matrix invisível não é um inimigo a ser combatido, mas uma aliada a ser compreendida. Ela foi criada para te servir, não para te aprisionar. Cada obstáculo, cada desafio é uma linha de código oculta pedindo atualização. Cada dor é um lembrete de que você ainda está rodando um programa antigo. A pergunta não é, por que isso está acontecendo comigo? Mas sim, o que esse evento está tentando me ensinar sobre o código que eu mesmo emiti. A realidade não é um castigo, é um feedback, um espelho energético que te mostra, com precisão divina, onde você ainda está vibrando fora de alinhamento com o seu eu quântico. Quando você entender isso, deixará de lutar contra o mundo e começará a reescrever o código da sua existência. Tudo está interligado. Nada é aleatório. Cada pensamento que você tem está influenciando alguém em algum lugar do campo. E cada emoção que alguém sente em algum canto do planeta também te afeta. É uma rede viva, pulsante, onde todos somos emissores e receptores simultaneamente. A diferença é que alguns dormem dentro da Matrix e outros despertam para programá-la. Você está prestes a aprender as instruções que os antigos chamavam de linguagem da criação. E a primeira delas é esta: o universo não fala palavras, ele fala frequências. Portanto, se quiser que a matriz invisível te ouça, não diga o que quer, sinta o que quer. Não implore, vibre, não espere, emane. A partir desse momento, cada pensamento é um código, cada emoção, uma senha, e cada ato de consciência, um comando quântico. Você não é o personagem dentro da simulação. Você é o programador que desperta para reescrever o jogo. Capítulo 3. O poder da vontade quântica. Há um momento em que o desejo deixa de ser apenas uma ideia e se torna uma força criadora. Esse instante é o ponto onde o invisível se curva ao comando do espírito. Os antigos o chamavam de o sopro divino, os místicos o nomeavam poder da vontade pura, e hoje a física espiritual o reconhece como intenção colapsante, o instante exato em que a consciência decide que algo será, e o universo, em obediência absoluta, reorganiza toda a energia ao redor para tornar isso real. A vontade quântica é o nível mais elevado da consciência criadora. Ela não nasce do querer ansioso da mente, mas da certeza silenciosa da alma. Enquanto o desejo diz, eu gostaria que fosse assim, a vontade quântica declara, assim é. O primeiro é carência, o segundo é comando. É nesse ponto que o ser humano deixa de pedir e começa a ordenar, não por arrogância, mas por sintonia com a fonte. Porque o verdadeiro poder não é dominar o universo, e sim alinhar-se a ele de forma tão profunda que ambos se tornam uma só vontade. Tudo começa com uma centelha de decisão. O universo não responde a indecisos, porque a dúvida é uma frequência de desordem. A dúvida informa a matriz, não sei o que quero. E ela reflete exatamente isso.
resultados incertos, experiências contraditórias, movimentos que avançam e recuam. A vontade quântica, ao contrário, é um campo coerente. Ela emite uma vibração contínua, estável, inabalável. Por isso, o primeiro passo para ativá-la é eliminar a hesitação interna. A clareza é a alavanca da criação. Salomão dizia: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa é a essência da vontade quântica: pensar com o coração, não com a mente fragmentada. Quando o coração e a mente entram em coerência, a energia do espírito flui sem resistência. A emoção se torna o combustível da intenção, e a intenção se transforma em força magnética. É nesse estado que milagres acontecem. A mente racional não compreende como, mas o campo entende por ressonância. Toda a realidade é uma construção energética sustentada por 3 pilares: pensamento, emoção e vontade. O pensamento é o código, a emoção, o combustível, e a vontade, o comando. Sem o comando, o código é apenas uma ideia suspensa no ar. Sem emoção, a ideia não ganha tração vibracional, mas sem vontade não há direcionamento. É como um raio de energia sem mira. A vontade quântica é o foco que faz o raio atravessar as dimensões do possível e tocar o real. A maioria das pessoas deseja muito, mas quer pouco. Desejam coisas diferentes a cada dia, pulando de frequência em frequência. Assim, emitem sinais contraditórios, e a realidade, obediente, devolve o caos. O universo não nega pedidos, ele apenas responde à frequência dominante. Por isso, enquanto você alternar entre fé e medo, esperança e dúvida, o campo não saberá qual instrução seguir. A vontade quântica exige fidelidade vibracional, permanecer no mesmo comando até que o universo o manifeste. Mas há algo mais profundo. A vontade verdadeira não nasce do ego. O ego quer por carência, o espírito quer por expansão. Quando a vontade é guiada pelo propósito, ela carrega uma força quântica impossível de deter. O universo reconhece esse tipo de vibração porque ela ecoa a intenção criadora da própria fonte. Você já notou como pessoas alinhadas com um propósito parecem mover montanhas, atrair recursos e abrir caminhos impossíveis? Elas não lutam contra a matéria, elas comandam o campo. A ciência quântica explica isso como colapso direcionado. Quando uma consciência mantém foco e emoção coerente sobre uma imagem mental, ela cria um campo de probabilidade tão forte que as ondas de energia se reorganizam para torná-la real. O tempo, nesse ponto, deixa de ser linear. A vontade quântica dobra a linha do tempo, atraindo do futuro a realidade que já foi criada em outra dimensão. E quando isso acontece, chamamos de milagre. Mas é apenas física em estado de pureza. Entenda, você não manifesta o que quer. Você manifesta o que é capaz de sustentar vibracionalmente. A vontade quântica é sustentação. É permanecer em estado de certeza mesmo quando os sentidos dizem o contrário. É olhar para o vazio e enxergar o invisível preenchendo o espaço. É manter-se firme quando o mundo duvida, quando as circunstâncias negam, quando o tempo parece lento. Nesse ponto, o universo começa a testar a integridade do seu comando. E se você permanecer, o campo se curva. Pense no sol. Ele não brilha apenas quando é visto. Ele continua irradiando luz, mesmo quando está encoberto por nuvens. A vontade quântica funciona assim. Ela não depende das condições externas. Ela irradia continuamente até dissolver qualquer resistência. É uma energia de persistência divina, e todo ser humano tem acesso a ela. Poucos a exercitam, porque a maioria se rende à dúvida. Mas a dúvida é apenas uma sombra lançada pela falta de autoconhecimento.
Para ativar o poder da vontade quântica, você precisa atravessar 3 portais. 1. O portal da clareza. Saber o que quer sem distração, sem medo e sem pressa. 2. O portal da coerência. Alinhar pensamento, emoção e ação à mesma vibração. 3. O portal da certeza. Confiar tanto no processo que o resultado se torna inevitável. Esses 3 portais formam o que os antigos chamavam de Trindade Criadora. Quando atravessados, o universo começa a responder de forma quase instantânea. Pessoas aparecem no momento certo, ideias surgem na hora exata, caminhos se abrem onde antes havia muros. Tudo porque a realidade é feita de energia obediente à vontade. Mas a vontade quântica não é força bruta, é força consciente. Quanto mais sereno você está, mais poderoso é o comando. A vibração da paz é a frequência de maior poder, porque ela representa alinhamento total. O universo não responde ao esforço, e sim à coerência. Você não precisa gritar para ser ouvido pelo cosmos, precisa apenas vibrar com pureza o que deseja. O segredo é não duvidar do invisível. A dúvida é a ferrugem da criação. É como um vírus que corrompe o código vibracional. Mas quando você substitui o "e se não der certo" por "é impossível não dar certo", a Matrix se curva. Essa é a mentalidade do Criador desperto. Ele não reage ao mundo, ele o instrui. E o faz com fé ativa. Não uma fé cega, mas uma fé lúcida, que compreende as leis sutis do universo. Os antigos mestres diziam que a vontade divina é como o vento, invisível, mas irresistível. Quando você a acessa, percebe que não precisa empurrar o rio, basta flutuar na direção certa. O campo quântico já sabe como entregar o que você pede. O único bloqueio é sua resistência interna. A vontade quântica dissolve essa resistência porque atua a partir da consciência pura, que nada teme, nada falta e nada deseja além do fluxo. Ser um criador consciente é agir com fé, mas também com inteligência energética. É entender que a cada não do mundo, o universo está apenas reorganizando as linhas de tempo para manifestar algo ainda mais coerente com a vibração que você sustenta. A vontade quântica é paciente porque ela sabe que já venceu. E quem sabe que já venceu, vibra vitória antes do resultado. A partir de agora, repita mentalmente essa verdade. Minha vontade é divina, meu comando é luz. O universo responde à minha coerência. Sinta as palavras, não apenas as leia. Elas não são afirmações, são chaves. Cada sílaba abre uma nova camada do seu campo vibracional. Cada emoção que acompanha o comando envia um sinal inequívoco à matriz invisível. E, quando o espírito fala com essa clareza, o universo não tem escolha, ele obedece. A vontade quântica é o ponto de encontro entre o humano e o divino. É onde o desejo se torna decreto e onde o impossível se curva ao olhar daquele que decidiu não pedir mais, mas ordenar com amor. Capítulo 4. O tempo é uma ilusão, dobrando a linha do destino. O tempo é a maior ilusão da mente humana. Você o percebe como uma linha reta, passado, presente e futuro, mas, na verdade, ele é um círculo vibracional que existe inteiro, agora. Tudo o que já aconteceu e tudo o que ainda acontecerá coexistem neste instante, no campo quântico. O relógio é apenas um acordo social, uma tentativa de medir o fluxo do infinito. Mas o espírito não obedece a ponteiros. Ele vive fora do tempo, no eterno presente. É por isso que, quando você se conecta verdadeiramente com o agora, milagres acontecem. Você sai da tirania do tempo linear e entra na liberdade do tempo quântico, onde o futuro pode ser dobrado, moldado e experimentado antes mesmo de existir. A física moderna já começa a tocar o mistério que os místicos sempre conheceram. O tempo é maleável. Ele se curva, se estende, se contrai.
Ele responde à consciência. Isso significa que não é o tempo que passa por você. É você quem se move através das dimensões do tempo. O amanhã é apenas uma coordenada vibracional que o seu campo pode acessar quando está em ressonância com ela. Assim, o futuro não é destino, é frequência. O passado não é prisão, é código. E o presente é o ponto de comando onde tudo pode ser reescrito. Os mestres antigos sabiam que o tempo é um espelho. Eles diziam, a eternidade cabe em um instante. E tinham razão. Quando você entra em estado de total presença, o tempo se dissolve. Pense nas vezes em que esteve completamente absorvido por algo. Uma música, um amor, uma criação, e sentiu que horas pareciam segundos. Esse é o campo atemporal em ação. A sua consciência estava vibrando acima da linha temporal comum, e é exatamente esse estado que permite dobrar o destino. A realidade não é uma estrada com começo e fim. É um conjunto de caminhos simultâneos, uma teia de possibilidades infinitas. Cada decisão, cada pensamento, cada emoção muda a frequência do seu campo e o conecta a uma linha de tempo diferente. Imagine a vida como um conjunto de filmes acontecendo ao mesmo tempo, cada um com um você diferente. O que você chama de futuro não está esperando ser criado. Ele já existe. O que muda é qual linha de tempo você sintoniza. Quando você vibra medo, culpa ou escassez, acessa a linha de tempo onde essas emoções são dominantes. Quando vibra fé, gratidão e abundância, sintoniza uma linha completamente diferente, onde tudo flui com leveza. A chave é entender que a consciência é o controle remoto da linha do tempo. O que você sente agora determina a realidade que vai experienciar em seguida. Mas há um segredo que a metafísica proibida ensina. O tempo interior é muito mais poderoso que o tempo cronológico. O tempo interior é o estado vibracional do seu ser. É ele que decide quando o futuro chega. Você já percebeu que certas coisas parecem demorar anos para acontecer, enquanto outras se manifestam quase instantaneamente? Isso não depende de sorte, depende de coerência. Quanto mais alinhado você está com a vibração do que deseja, mais rápido o campo dobra o tempo para entregar. A razão é simples. No nível quântico, o universo não conhece distância nem demora. Ele só reconhece frequência correspondente. A demora é apenas a diferença vibracional entre o que você é e o que quer. Quando você vira a versão que já vive o futuro, o tempo se curva e o futuro vem até você. É o colapso da linha do tempo, um fenômeno real e mensurável, mas ainda incompreendido pela maioria. Dobrar o tempo não é correr mais rápido, e sim parar de resistir. É entrar em fluxo com a energia do universo, deixando de lutar contra o passado ou temer o amanhã. Quando você vive no presente absoluto, sem fragmentar sua atenção, o tempo se comprime. A criação se acelera porque não há dispersão. Cada pensamento vira comando. Cada sentimento, uma senha de acesso. Você se torna um com o campo, e o campo se torna tempo maleável nas suas mãos. Os monges tibetanos, os yogis e até cientistas de vanguarda já compreenderam isso. Quando o corpo e a mente entram em coerência profunda, o tempo parece desacelerar. É como se cada segundo se expandisse. Nesse estado, chamado pelos antigos de instante eterno, você acessa dimensões que estão além da lógica do relógio. E é ali, nesse silêncio entre os segundos, que o destino pode ser alterado. Para entender como dobrar o tempo, primeiro é preciso entender que o passado não está atrás de você. Ele está dentro de você. Cada lembrança, crença e emoção não resolvida é uma âncora vibracional que te prende a uma linha de tempo antiga.
Enquanto você reviver o passado com a mesma emoção, estará reativando o mesmo código no presente e, portanto, repetindo a mesma realidade. O tempo só se move para quem o solta. Quando você perdoa, libera a energia presa no passado. E essa liberação cria espaço para o futuro se manifestar. O perdão, nesse sentido, não é apenas emocional, é tecnologia vibracional. Ele remove o peso quântico que impede o tempo de se dobrar. Por isso, toda transformação começa com um ato de libertação interna. Não se trata de esquecer, mas de transcender a vibração da dor. Quando a memória deixa de te ferir, ela deixa de existir como código ativo. Da mesma forma, o futuro não está à frente. Ele vibra acima. Está em uma frequência mais elevada, e o acesso se dá pela consciência expandida. Por isso, visualizar o futuro é mais do que imaginar. É sentir o estado vibracional daquilo que já é. A visualização quântica não é fantasia, é sintonia. Você fecha os olhos, sente a emoção de já ter alcançado e o campo entende. Isso é agora. Nesse momento, o tempo colapsa. Dobrar o destino é escolher conscientemente qual versão de você vai comandar o campo. Há uma versão sua que fracassa e outra que vence. Há uma versão sua que duvida e outra que sabe. Há uma linha em que tudo deu errado e outra onde você já é quem sempre quis ser. Todas coexistem, esperando sua escolha vibracional. A pergunta é: qual linha você está alimentando com a sua atenção? O tempo é o espelho das suas emoções. Quanto mais medo e ansiedade, mais o tempo parece lento. Quanto mais amor e presença, mais ele se dissolve. É por isso que, quando você está em estado de criação, horas parecem segundos, porque você está fora da linha linear. Está em sincronia com o fluxo da fonte. Nesse estado, o destino se dobra naturalmente e o impossível se torna cotidiano. Os grandes mestres não viajavam no tempo, eles o transcenderam. Eles viviam no eterno agora, onde o passado e o futuro se unem num único ponto de poder. Nesse ponto, toda cura acontece instantaneamente, porque não há mais distância entre o que foi e o que será. É o campo de totalidade, onde tudo já está resolvido. Você pode acessar esse campo agora. Basta parar, respirar e sentir a vida se movendo dentro de você. Feche os olhos e imagine-se vivendo a realidade que deseja. Não no futuro, mas agora. Sinta o corpo reagindo, o coração acelerando, o sorriso se formando. Isso é o colapso do tempo em ação. Nesse instante, você enviou ao universo uma frequência pura, coerente, impossível de ignorar. O campo vai responder. O segredo é simples, mas profundo. O universo não entende o verbo vai. Ele só entende o é. Quando você diz, eu vou ser próspero, o campo entende que a prosperidade está no futuro e a mantém distante. Quando você diz, eu sou próspero agora, a vibração colapsa o tempo e traz o futuro até o presente. Essa é a diferença entre esperar e criar. Tudo o que você busca já existe em uma linha de tempo paralela. Sua missão é sintonizar a versão de si mesmo que já vive isso. A vibração dessa versão é o seu mapa. E quanto mais você agir, pensar e sentir como ela, mais rápido o universo dobra o tempo entre o desejo e a realização. O tempo é uma ilusão necessária para que você aprenda a criar conscientemente. Ele existe para te ensinar paciência vibracional. Mas uma vez compreendido, ele se torna um brinquedo nas mãos do Criador desperto. Você não precisa mais esperar, você pode acessar. A partir de agora, toda vez que olhar para o relógio, lembre-se, ele não mede o tempo. Ele mede o quanto da eternidade você já está permitindo viver. O futuro não está vindo, ele está te esperando. E o destino? O destino é apenas a linha que o seu coração decidir dobrar. Capítulo 5. O
O coração como antena cósmica. Há um segredo que a ciência moderna começa a vislumbrar, mas que os antigos mestres sempre souberam. O coração é o verdadeiro centro da inteligência humana. Ele não é apenas um órgão que bombeia sangue. É um transmissor e receptor de frequências cósmicas, uma ponte viva entre o mundo físico e o campo quântico. Enquanto a mente pensa, o coração sente, e o sentimento é a linguagem do universo. Tudo o que existe vibra, mas entre todas as vibrações do corpo, a mais poderosa é a do campo eletromagnético do coração. Ele é cerca de 5.000 vezes mais intenso do que o campo do cérebro e se estende por metros ao redor do corpo. Cada emoção que você sente, amor, medo, alegria, raiva, muda imediatamente a frequência desse campo. E é essa vibração que interage com o universo, moldando a realidade ao seu redor. O coração é, literalmente, a antena pela qual você envia comandos ao infinito. O coração humano é o centro da coerência energética. Quando você está em paz, o campo se organiza. Quando está em conflito, o campo se fragmenta. Essa coerência é o que o Instituto HeartMath chama de harmonia cardíaca, e ela é o estado vibracional em que o coração, a mente e o corpo trabalham em perfeita sincronia. Nesse ponto, o campo quântico responde de forma imediata. É o estado onde orações são atendidas, milagres acontecem e coincidências se tornam rotina. Na metafísica antiga, o coração era chamado de trono do espírito. Era nele que o divino e o humano se encontravam. Os antigos egípcios acreditavam que, no julgamento da alma, o coração seria pesado contra uma pena. Se estivesse leve, significava que o espírito havia vivido em verdade. Essa simbologia descreve um princípio universal. O peso das emoções densa impede a expansão da consciência, enquanto o amor e o perdão elevam a frequência e abrem portais de comunicação direta com o universo. O coração não é metaforicamente uma antena, ele é literalmente uma antena biológica. Ele capta frequências eletromagnéticas e as converte em impulsos neurais, que o cérebro traduz em pensamentos e sensações. Por isso, você sente antes de saber. O coração percebe a energia de pessoas, lugares e situações antes que a mente racional compreenda o que está acontecendo. É por isso que quando algo está errado, você sente no peito. E quando algo é verdadeiro, há uma expansão suave, uma vibração que parece te alinhar com o cosmos. A linguagem do coração é silenciosa, mas poderosa. Ela se comunica através de vibração, não de palavras. E o universo responde à vibração, não ao discurso. Você pode afirmar 1000 vezes, eu sou próspero, mas se o coração vibra escassez, o campo devolve escassez. O universo não ouve o que você diz, ele sente o que você sente. Por isso, toda mudança real começa no coração, não na mente. Quando o coração vibra amor, ele emite uma frequência de 528 Hz, a frequência da cura e da criação. Estudos mostram que essa vibração reorganiza o DNA, harmoniza células e restaura o equilíbrio do corpo. Mas o que a ciência ainda não compreende é que essa frequência também molda a realidade externa, atraindo eventos e pessoas que ressoam na mesma sintonia. O amor, portanto, não é apenas um sentimento, é uma força cósmica de alinhamento universal. A mente é o navegador, mas o coração é o motor. Quando a mente e o coração discordam, o universo segue o coração. E é por isso que muitas pessoas afirmam querer algo, mas nunca o manifestam. Elas dizem com a boca o que o coração não acredita. O campo sente a dissonância e não responde. O segredo está em alinhar intenção e emoção, transformando o desejo em certeza vibracional.
O coração é o centro do agora. Ele não se preocupa com o passado nem com o futuro. Ele sente o presente em sua totalidade. Quando você se conecta a ele conscientemente, através da respiração, da gratidão ou da compaixão, entra em um estado em que o tempo se dissolve. É nesse estado que o campo se abre e o diálogo com o universo se torna claro. As respostas começam a vir na forma de intuições, sinais, sincronicidades. O coração fala através de sutilezas, o toque de uma brisa, uma música inesperada, um olhar que parece dizer tudo. Os antigos chamavam esse fenômeno de linguagem do espírito. É a comunicação direta entre sua consciência e o campo quântico. E ela só acontece quando o coração está desbloqueado. Emoções reprimidas, traumas não curados e ressentimentos funcionam como interferências na antena. Eles distorcem o sinal, criando ruído vibracional. A mente pode pedir prosperidade, mas o coração ferido vibra escassez. A alma pede amor, mas o coração fechado emite medo. É por isso que o primeiro passo para manifestar qualquer coisa é curar o coração. Curar o coração não é esquecer o que aconteceu, é remover a carga vibracional da dor, é sentir, perdoar e liberar. Quando o coração perdoa, a frequência se expande e a antena se reconecta ao campo universal. Nesse instante, você se torna uma estação de transmissão de luz. E o universo começa a responder com a mesma energia que você emite. Clareza, abundância, amor, propósito. O campo cardíaco não só envia energia, ele também a recebe. Isso significa que o coração é um portal bidirecional entre você e o universo. Tudo o que você sente intensamente retorna em forma de experiência. É o princípio da reciprocidade vibracional. O universo te devolve o que você vibra, não o que você deseja. Pense no coração como um cristal. Quanto mais limpo e puro ele estiver, mais forte e nítido é o sinal que ele emite. Emoções negativas o tornam opaco. Emoções elevadas o fazem brilhar. Por isso, o verdadeiro trabalho espiritual não é buscar o que está fora, mas polir o cristal interior até que ele reflita a luz do divino sem distorção. Os cientistas descobriram algo fascinante. O coração tem mais de 40 mil neurônios sensoriais, funcionando como um pequeno cérebro. Ele toma decisões, armazena memórias e influencia diretamente o sistema nervoso central. Mas o que eles ainda não entendem é que esses neurônios também são condutores de energia espiritual. São eles que decodificam a vibração do campo em intuição. É por isso que, quando você confia na sua intuição, está ouvindo literalmente o coração e, por extensão, o universo. Agora, imagine o que acontece quando você une o poder da mente consciente ao campo do coração. Quando a intenção racional é alimentada pela emoção pura, cria-se uma onda de energia coerente tão poderosa que ela atravessa dimensões. É isso que Jesus quis dizer ao afirmar: tudo o que pedirdes, crendo, recebereis. Crer é sentir com o coração, não pensar com o cérebro. Essa é a chave da vontade quântica, sentir o resultado antes que ele se manifeste. O coração é o portal por onde o futuro entra no agora. Quando você vibra como se já tivesse recebido, o universo entende que já é real e reorganiza a matéria para confirmar essa vibração. É assim que se dobra a realidade. Os mestres da antiguidade treinavam seus discípulos a viver em estado de gratidão constante, porque a gratidão é a emoção que mais aproxima o coração da fonte. Quando você agradece, mesmo sem motivo aparente, você está declarando ao universo: eu já recebi. E o universo responde: então aqui está. O coração é a bússola da alma. Ele sempre aponta para o norte da verdade, mesmo quando a mente se perde.
Quando você se conecta a ele, começa a perceber que nada é aleatório. Cada pessoa, cada coincidência, cada acontecimento é uma resposta vibracional ao que você está emitindo. Você começa a sentir o campo, e o campo começa a sentir você. Por isso, a prática mais poderosa que existe é a coerência cardíaca consciente. Feche os olhos, coloque a mão no peito, respire profundamente e imagine uma luz dourada expandindo-se do seu coração. Sinta essa luz preenchendo o corpo, depois o ambiente, depois o planeta. Veja-se como parte do todo, e o todo como parte de você. Permaneça assim até sentir que o tempo parou. Nesse momento, você está transmitindo diretamente para o universo, e o universo está ouvindo. A mente cria o plano, o coração ativa o campo, e o espírito comanda a matéria. Esse é o triângulo sagrado da criação consciente. Quando os três se alinham, você não apenas vive, você cria universos. O coração é o portal de entrada para o invisível. É o altar onde o divino fala em silêncio. E é nele que o Criador colocou o código mais poderoso do universo, a capacidade de sentir e, sentindo, criar mundos. Capítulo 6. A linguagem secreta das frequências. O universo não fala português, inglês, nem qualquer idioma humano. Ele fala frequência. Tudo o que existe, de uma estrela a um pensamento, é uma onda vibracional que carrega informação. Essa é a linguagem secreta da criação. Vibração traduzida em forma. Quando você pensa, sente ou age, não está apenas emitindo energia, está enviando comandos codificados ao campo quântico. O universo lê esses comandos como instruções e responde organizando a realidade conforme o sinal dominante que você transmite. A vida é um espelho vibracional. Nada chega até você por acaso. Tudo é atraído por ressonância. A lei é simples, mas absoluta. Semelhante atrai semelhante. Emoções elevadas como amor, gratidão e alegria emitem ondas longas e harmônicas que criam realidades expansivas e fluidas. Emoções densas, como medo, inveja e culpa, geram ondas curtas e caóticas que colapsam a energia e contraem o fluxo. Assim, cada emoção é um código, cada pensamento é uma senha e cada vibração é um comando enviado à matriz do universo. A ciência começa a compreender o que os místicos afirmam há milênios. Tudo é energia em movimento. Os átomos, aparentemente sólidos, são feitos de 99,999% de espaço vibrante. Isso significa que a matéria é apenas energia condensada e que seu corpo, seus objetos, seu ambiente, tudo estão dançando em diferentes frequências. O que muda não é a substância, mas a vibração. E quando você muda a sua frequência, o universo muda o tipo de realidade que você atrai. Pense no universo como uma imensa orquestra. Cada ser humano é um instrumento, e sua vibração é a melodia que você toca no campo. Se sua música é harmônica, o universo responde em sinfonia. Mas se você desafina, com medo, raiva, reclamação ou dúvida, a orquestra cósmica não pode tocar junto. A harmonia universal não é exclusão, é coerência. O universo não te pune por vibrar baixo, ele apenas reflete o som que você está emitindo. Os antigos chamavam isso de lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Essa é a base da linguagem das frequências. O que você sente dentro de si se manifesta fora. Se você vibra amor, vê amor em tudo. Se vibra escassez, o mundo parece hostil. Mas o mundo não mudou. Você mudou o código com que o interpreta. Cada pensamento é uma onda elétrica. Cada emoção, uma onda magnética. Juntas, elas formam o campo eletromagnético pessoal, o seu idioma vibracional. É através dele que você conversa com o universo.
Se o pensamento é o código mental e a emoção é o combustível vibracional, então o coração é o transmissor principal. Por isso, pensamentos sem emoção são instruções fracas, e emoções sem clareza são energia dispersa. Mas quando ambos se alinham, pensamento focado e emoção coerente, o campo responde com precisão. A física quântica chama isso de colapso da função de onda. Quando uma consciência observa algo com intenção e emoção, ela retira o evento do campo de possibilidades e o traz para a realidade física. Em outras palavras, o universo só se manifesta quando há observação consciente, mas a qualidade dessa observação é determinada pela vibração. Se você observa com medo, cria uma realidade de medo. Se observa com fé, cria uma realidade de milagres. A linguagem das frequências é tão exata quanto a matemática, mas muito mais profunda, porque ela é viva. As vibrações que você emite não são neutras, elas carregam significado. A tristeza, por exemplo, é uma mensagem de desintegração. A raiva, uma mensagem de resistência. O amor, uma mensagem de expansão. A gratidão, uma mensagem de criação. O universo não lê palavras, ele lê padrões de onda. É por isso que orações ditas mecanicamente não têm poder algum, mas um simples obrigado sentido profundamente pode mover montanhas. A vibração é o que ativa o campo e o sentimento é o que define a direção da criação. Muitos se perguntam por que suas visualizações não funcionam. É porque visualizam com a mente, mas vibram com o medo. O campo não responde à imagem, ele responde à emoção por trás dela. Você pode imaginar uma vida próspera, mas se internamente vibra culpa ou carência, o universo entende que você quer mais situações que confirmem a carência. Ele sempre responde ao que você emana, não ao que você deseja. A verdade é que cada ser humano é um transmissor de rádio cósmico. Seus pensamentos são as frequências, e o universo é o receptor que amplifica e devolve o mesmo sinal. É por isso que tudo o que você fala, pensa e sente é uma oração vibracional, mesmo quando não percebe. A reclamação é uma prece por mais motivos para reclamar. A gratidão é uma prece por mais razões para agradecer. A escolha é sua, a cada segundo. Mas aqui está o ponto crucial. Você não atrai o que quer, você atrai o que vibra. E a vibração não é algo que se finge. Ela é o reflexo exato do que você sente de verdade. Você pode repetir 1000 afirmações positivas, mas se o coração duvida, o universo escuta a dúvida. O campo quântico é impecável em detectar incoerência. Ele devolve o sinal dominante, sempre. Por isso, o caminho da manifestação não é criar novos desejos, e sim harmonizar sua frequência com o que já é seu. A realidade que você deseja já existe em uma dimensão vibracional. O que te separa dela não é o tempo, mas a sintonia. Mudar de frequência é mudar de realidade. E essa mudança começa no estado interno, na forma como você pensa, sente e reage ao mundo. A linguagem das frequências é universal, mas cada emoção possui uma assinatura única. O medo, por exemplo, vibra em torno de 100 Hz, a raiva, 150, o amor, 528, a gratidão, 540, a alegria, 600, a iluminação, acima de 700. Essa escala vibracional, observada por cientistas e místicos, é um mapa das realidades possíveis. Quanto mais alta a frequência, mais ampla a percepção e mais rápido o colapso da manifestação. É por isso que mestres espirituais pareciam realizar milagres com tanta facilidade. Eles vibravam no topo da escala. Mas não é preciso ser santo para vibrar alto. Basta ser consciente. Cada escolha de pensamento é uma calibragem de frequência. Cada vez que você escolhe o amor em vez da raiva, a gratidão em vez da queixa, está sintonizando-se com linhas de tempo mais elevadas.
E quanto mais se mantém nessa vibração, mais o campo começa a te tratar como parte dessa realidade. Pessoas certas aparecem, portas se abrem, situações improváveis se tornam naturais. A mente racional chamará isso de coincidência. O espírito chama de sincronicidade. É a linguagem do universo respondendo aos teus códigos. Há um exercício poderoso para decifrar essa linguagem. Antes de dormir, pergunte-se: qual foi a minha frequência dominante hoje? Não o que eu pensei, mas o que vibrei. Se foi medo, observe sem julgamento. Se foi amor, expanda. A autoconsciência é o primeiro passo para o domínio vibracional. Aqueles que dominam a linguagem das frequências não lutam contra a realidade, eles a editam. Eles sabem que cada emoção é uma tecla de piano cósmico e que a harmonia depende da melodia que escolhem tocar. Quando você entende isso, percebe que a vida não é um campo de batalha, mas um painel de controle energético. As palavras fé, oração, magia e manifestação são apenas nomes diferentes para a mesma coisa: interação consciente com o campo de frequências. A oração é o código emocional, a fé é o estado vibracional sustentado, a magia é a ação coerente e a manifestação é o resultado físico desse diálogo. Tudo começa dentro, sempre. Os antigos hindus representavam essa verdade no mantra Aum, Om. Ele simboliza o som primordial do universo, a vibração original da criação. Cada som, cada palavra e cada pensamento é um eco dessa vibração. Quando você fala com intenção pura, o som se torna forma. O verbo é energia condensada. Por isso, toda palavra que você pronuncia é uma semente vibracional plantada no campo quântico. As emoções são o solo. Palavras sem emoção são sementes lançadas no deserto, mas quando o verbo é alimentado por emoção, o campo floresce. O universo não distingue entre oração e pensamento, distingue entre vibrações coerentes e incoerentes. A coerência é o idioma universal. Tudo o que você precisa fazer para se tornar um mestre da realidade é aprender a sentir o que quer antes que aconteça. Essa é a frequência da criação. É o código que dobra o tempo e colapsa o futuro. Quando você vibra como se já tivesse recebido, a realidade física precisa se ajustar. É a lei da correspondência vibracional em ação. O universo não lê as suas intenções. Ele lê a sua assinatura energética. Cada emoção é uma mensagem. Cada pensamento é uma senha. Cada frequência é um decreto. Você é, em essência, um transmissor de mundos. O que você vibra agora é o que está criando no instante seguinte. Quando compreender isso profundamente, perceberá que o poder nunca esteve fora. Sempre esteve pulsando dentro de você, no silêncio entre um pensamento e outro, no espaço onde o campo te ouve e responde. O universo é uma sinfonia de vibrações. Você é um dos instrumentos mais sagrados dela. E a realidade? A realidade é a música que toca quando a sua frequência encontra a harmonia do todo. Capítulo 7. O portal da intenção consciente. A maioria das pessoas acredita que a realidade muda quando se quer muito alguma coisa. Mas o universo não se move pela força do querer, e sim pela pureza da intenção. Querer é desejo, intenção é direção. O querer vem da falta. Ele diz: eu não tenho, mas quero ter. A intenção vem da consciência. Ela afirma: isso já é meu e estou me alinhando para receber. Essa é a diferença sutil, mas absoluta, entre pedir e criar, entre esperar e manifestar. A intenção consciente é o portal entre o invisível e o visível. É o ponto exato onde o pensamento, a emoção e o campo energético se alinham e transformam o abstrato em matéria. Ela não é apenas um pensamento forte, mas uma frequência completa.
mente clara, coração coerente e corpo sintonizado. Quando esses três estão em harmonia, o universo responde instantaneamente. Essa tríade é o verdadeiro ritual de manifestação, o portal que abre o caminho entre o que está no campo e o que aparece diante dos seus olhos. A mente é o foco. Ela define o que você escolhe experienciar, mas o coração é o transmissor. Ele envia o comando ao campo quântico através da emoção, a vibração sentida, e o corpo é o aterramento. É nele que a energia se densifica até se tornar realidade física. Se o pensamento diz sim, mas o coração sente não, o universo recebe um sinal misto e a manifestação não se concretiza. Se o coração vibra fé, mas o corpo vive em tensão e medo, o campo sente resistência. Por isso, o segredo não é apenas pensar positivo, mas viver em coerência vibracional. O primeiro passo para entrar nesse estado é purificar a intenção. Pergunte-se, por que eu quero isso? O universo responde à origem vibracional, não ao desejo superficial. Se a intenção nasce do medo, medo de faltar, de perder, de não ser amado, ela carrega a frequência da escassez, e o campo responderá na mesma sintonia. Mas se a intenção nasce da consciência, da vontade de expandir, compartilhar, servir, ela carrega o som do divino. A intenção pura é como um código luminoso que atravessa todas as camadas do campo sem encontrar resistência. Na metafísica antiga, dizia-se que a intenção é o sopro que molda o éter. Esse é o momento em que o Criador dentro de você desperta. É quando o verbo deixa de ser súplica e se torna decreto. No instante em que você define uma intenção consciente, o universo se reorganiza para cumprir a ordem emitida. Mas a ordem só é válida se vier acompanhada da vibração correspondente. Por isso, os sábios ensinavam que a verdadeira oração não se faz de joelhos, mas em estado de presença vibracional. Tudo começa dentro. Feche os olhos e imagine que há uma chama dourada pulsando no centro do peito. Ela representa a sua intenção mais pura. Veja-a crescer, expandir, tocar o seu corpo, iluminar seus pensamentos, dissolver medos. Sinta o corpo reagindo, o coração acelera, o calor se espalha, a respiração se aprofunda. Nesse momento, o campo se ativa. O universo começa a mover forças invisíveis para responder à sua vibração. Esse é o ritual interno, o momento em que a intenção deixa de ser pensamento e se torna campo vivo. A intenção consciente não é um pedido, é uma emissão vibracional. Quando você entra em coerência, o universo entende. Isto já é real. É assim que os milagres acontecem. Quando o corpo sente o que a mente vê e o coração acredita no que sente, o campo colapsa instantaneamente. A manifestação não é mágica, é científica. É a correspondência entre a vibração interna e a realidade externa. Mas há um obstáculo sutil, a ansiedade. O querer ansioso bloqueia o fluxo porque vibra na falta. O querer diz ainda não aconteceu. A intenção consciente diz já está em andamento. Enquanto você duvida, o universo espera. Quando confia, o universo se move. A fé não é acreditar sem ver, é sentir antes de ver. O portal da intenção consciente é aberto pela presença. O passado é memória, o futuro é projeção. Só o agora é poder. É aqui, neste instante, que o universo responde. Quando você está completamente presente, respirando, sentindo, existindo sem pressa, o campo ao redor se estabiliza. As partículas param de oscilar em caos e começam a dançar em harmonia. O agora é o altar onde o invisível se curva ao visível. O corpo é parte essencial desse processo. Ele é o templo da manifestação. Cada célula é uma antena viva que vibra com o que você sente. Por isso, se o corpo está em tensão, o sinal enviado ao campo é confuso. Relaxar
é alinhar, respirar é sintonizar. Quando você respira profundamente com intenção, está literalmente modulando sua frequência cardíaca, ajustando o campo eletromagnético e limpando ruídos vibracionais. O simples ato de respirar com consciência é um ritual quântico em si. Os grandes criadores espirituais não se esforçam, eles se alinham. Eles sabem que o universo não responde à força, mas à vibração. A força empurra, a vibração atrai. Por isso, toda intenção verdadeira nasce do silêncio interior. É preciso primeiro ouvir o campo antes de comandá-lo. O silêncio é a língua nativa do universo. E quando você silencia a mente, o coração fala e o cosmos escuta. Há um princípio antigo que diz: a energia segue a atenção. Onde você coloca a sua atenção, você deposita poder. Assim, toda intenção consciente é também um ato de foco. Se você pensa em algo, mas se envolve emocionalmente com o oposto, sua energia se divide. O campo responde à força dominante. Isso explica por que muitas pessoas dizem: eu quero paz, mas vivem em conflito. Quero amor, mas vibram rejeição. Quero abundância, mas se concentram na falta. A intenção não se mede pelo pensamento, e sim pela vibração mantida. O segredo está em sustentar o estado emocional correspondente ao resultado desejado. Se deseja abundância, vibre gratidão. Se deseja amor, vibre aceitação. Se deseja cura, vibre paz. Cada emoção é uma senha vibracional, e o campo quântico só entende a senha certa. O ritual interno da manifestação tem 3 etapas simples, mas profundas. Clareza mental. Defina o que quer sem dúvida. Visualize o resultado com detalhes, mas sem apego. A clareza é o comando, coerência emocional. Sinta o que sentiria se já tivesse recebido. O sentimento é o combustível. Entrega energética. Confie e solte. O desapego é o selo final da criação. Quando você faz isso com presença, cria um portal energético dentro de si. Esse portal é a junção entre mente, coração e campo. É o ponto onde a energia do Criador flui através de você. Nesse momento, você deixa de pedir e passa a cocriar. Os mestres da alquimia interior diziam que toda criação começa com a frase "eu sou". Quando você afirma "eu sou próspero", "eu sou amado", "eu sou livre", está ativando o código vibracional do ser. O verbo sou é o gatilho quântico que une o tempo, a vibração e a forma. O universo não questiona, ele responde. Por isso, cada eu sou é uma chave que abre realidades, mas o verdadeiro poder está na repetição vibracional. Uma intenção emitida com força e emoção se projeta no campo, mas é a constância que solidifica a realidade. Cada vez que você retorna a esse estado, mente, coração e corpo alinhados, o campo reforça o padrão. Até que, um dia, a realidade externa não tem escolha senão refletir o interno. Intenção consciente é, portanto, mais do que manifestar. É relembrar quem você é. É voltar à origem do poder criador. O universo não está lá fora, esperando ser convencido. Ele está dentro, esperando ser ativado. A criação é uma conversa entre você e o todo. Quando a conversa é clara, o resultado é inevitável. Agora, feche os olhos e imagine que há um portal dourado diante de você. No centro, a frase "eu sou". Respire profundamente. Sinta o ar entrando como luz e saindo como energia. Veja-se atravessando esse portal, deixando para trás o querer e entrando no ser. Sinta o coração vibrando em expansão. Veja o corpo relaxado, leve, conectado. Sinta o universo respondendo. Nesse instante, não há mais separação entre você e o campo. O que você quer, o que você sente e o que você é tornam-se a mesma coisa. Esse é o portal da intenção consciente. E uma vez que você o atravessa, nunca mais pede. Apenas cria.
Capítulo 8. O limiar entre os mundos, a mente quebrando as leis físicas. Há um ponto silencioso na consciência humana, um portal tão sutil que poucos o atravessam desperto. Ele é o limiar entre os mundos, o ponto em que a mente deixa de ser prisioneira das leis físicas e se torna engenheira da realidade. É o instante em que o observador ultrapassa a barreira do racional e toca o campo onde o impossível se curva. Não se trata de magia no sentido comum, mas de ciência espiritual, a intersecção entre consciência e matéria. Nesse espaço, o universo não é mais algo que acontece a você, ele acontece através de você. Durante milênios, os mestres chamaram esse ponto de samadhi, iluminação, transe divino, estado quântico puro. Cada tradição o nomeou de forma diferente, mas todas descreveram o mesmo fenômeno, o colapso da mente racional diante do infinito. Quando o observador ultrapassa o ponto crítico, a percepção muda. O tempo desacelera, o corpo se dissolve e surge a sensação de unidade com tudo o que existe. Nesse estado, as leis da física parecem maleáveis e o espaço se torna apenas uma extensão da consciência. A mente comum, limitada pelo ego e pela lógica linear, é como uma lente que foca demais. Ela vê pedaços, mas nunca o todo. Ela mede, compara, classifica e, ao fazer isso, cria separação. Mas a consciência quântica, o estado além do limiar, não mede, ela sente o todo. Nesse estado, o observador deixa de ser uma partícula isolada e se funde com o campo. E quando não há separação entre observador e observado, a própria realidade física perde o fundamento. As partículas só existem porque alguém as observa. Quando a observação muda, o comportamento da matéria muda com ela. É aqui que a metafísica e a física se encontram. Experimentos de dupla fenda mostraram que o simples ato de observar muda o resultado. Mas o que a ciência ainda não compreende é que essa observação não é apenas visual, é vibracional. A consciência não olha, ela emite frequência. E quando essa frequência ultrapassa o ponto crítico de coerência, ela literalmente dobra o campo físico. Essa é a fronteira que separa o comum do extraordinário. O limiar entre os mundos não é um lugar, mas um estado. Ele surge quando a mente racional se silencia e a consciência se expande além do pensamento. É um estado de altíssima energia, onde o cérebro muda de frequência e o corpo começa a vibrar em harmonia com o campo quântico. O tempo deixa de ser linear. Passado, presente e futuro coexistem como uma única tapeçaria de possibilidades. Nesse ponto, o que chamamos de milagre nada mais é do que física avançada sendo operada por uma consciência desperta. Mas como alcançar esse ponto? Como quebrar as leis físicas sem perder o equilíbrio da razão? A resposta está em 3 estágios: silêncio, rendição e expansão. No silêncio, você desacelera as ondas cerebrais. A mente sai da frequência beta, a do raciocínio comum, e entra em alfa, depois teta. Nesse ponto, a fronteira entre consciente e subconsciente se dissolve. O corpo relaxa, a percepção se amplia e o campo ao redor se torna tangível. A rendição vem em seguida. O momento em que o eu pessoal se dissolve. Não há mais eu tentando manifestar, apenas o fluxo. É o instante em que a energia deixa de resistir e começa a se mover naturalmente. E então, a expansão acontece, uma sensação de ser o próprio universo observando a si mesmo. Nesse estado, o observador se torna coautor da realidade. Pensamentos deixam de ser meros impulsos elétricos e passam a ser ondas que moldam o espaço-tempo. Emoções se tornam campos magnéticos capazes de atrair matéria, e o corpo físico começa a responder de forma anômala.
Curas instantâneas, sincronias absurdas, percepções ampliadas, intuições perfeitas. É como se o universo tivesse aberto um canal direto entre o invisível e o visível, e você fosse a ponte. Os antigos textos herméticos descreviam isso com a frase: o todo é mente, o universo é mental. Essa é a essência do limiar. Quando a mente se torna consciente de si mesma como criadora, ela percebe que as leis da física não são limitações, são acordos vibracionais. E acordos podem ser reescritos. Imagine uma bolha vibrando em um campo de infinitas possibilidades. Dentro dela, há regras, gravidade, tempo, distância. Mas a bolha existe dentro de um oceano de energia onde essas regras não têm poder. Quando você muda de frequência, sai da bolha. Você não quebra as leis. Você transcende a dimensão onde elas se aplicam. É assim que curas milagrosas acontecem, que materializações surgem, que a telepatia e a visão além do tempo se tornam reais. No nível quântico, toda a matéria é energia. Mas no nível metafísico, toda energia é consciência. E a consciência molda a energia através da intenção. Por isso, o campo responde à mente desperta. Quando o observador reconhece que é o próprio campo, não há mais barreiras. É nesse ponto que o humano e o divino se tornam uma só presença. Muitos têm medo de atravessar esse limiar porque acreditam que vão perder o controle. Mas o que se perde não é o controle, é a ilusão dele. O controle é uma tentativa da mente de dominar o campo. A rendição é a entrega da mente ao próprio campo. O paradoxo é que, quando você se entrega, o universo começa a obedecer, porque nesse estado não há mais você e o universo, há apenas o todo se movendo através de si mesmo. O ponto crítico da mente racional é como a parede de som em um avião. Quando o piloto acelera, há turbulência, barulho, resistência, até que, de repente, o som é rompido e vem o silêncio absoluto. Da mesma forma, quando você expande sua consciência, há ruído mental, medo, julgamento, até que o eu se dissolve e o silêncio cósmico emerge. Nesse silêncio, a realidade obedece. O campo reage ao estado vibracional, não ao raciocínio lógico. É por isso que as manifestações mais poderosas acontecem em estados alterados de consciência, meditação profunda, transe, prece intensa, contemplação, ou mesmo momentos de êxtase criativo. Nesses estados, a mente racional se desliga e o subconsciente, o verdadeiro interface com o campo, assume o comando. A mente racional pergunta como? A mente quântica responde, já é. Essa é a diferença entre forçar e permitir. Os antigos alquimistas chamavam esse ponto de conjunctio oppositorum, a união dos opostos. É o momento em que o masculino, vontade, e o feminino, entrega, se unem dentro da consciência, gerando o poder criador absoluto. É quando o observador se torna a própria observação. É quando o faça-se se torna feito está. Há relatos, em várias culturas, de seres que ultrapassaram esse limiar. Profetas, curadores, monges, cientistas visionários. Eles não eram diferentes de você. Apenas aprenderam a operar em outra frequência. Eles acessaram o mesmo campo quântico, mas em estado de coerência total. Nikola Tesla dizia: se quiser entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. O que ele não disse, mas vivia, é que essas frequências são moduladas pela consciência. O limite da mente humana é autoimposto. É uma cerca de crenças construída por séculos de condicionamento coletivo. Isso é impossível. Isso não pode acontecer. Isso é milagre. A cada vez que você acredita em uma limitação, ela se torna uma lei pessoal. Mas quando questiona essa lei, o campo começa a se abrir.
O universo não tem fronteiras fixas, ele tem fronteiras vibracionais. Quando você muda de vibração, muda de universo. As tradições chamavam isso de passagem entre mundos. Xamãs viajavam entre dimensões. Yogis suspendiam o batimento cardíaco. Monges levitavam em estado meditativo. Todos esses fenômenos têm a mesma base: a mente expandida ultrapassando a densidade da matéria. Quando a consciência vibra mais rápido que o corpo, as leis físicas se dobram. Eis o segredo. Você não precisa fugir da realidade física. Precisa elevar sua vibração até que a realidade te acompanhe. O corpo é apenas a parte visível de uma estrutura multidimensional. Quando a mente muda de frequência, o corpo responde. É por isso que o campo de cura se ativa em meditação profunda. A consciência altera o padrão eletromagnético do corpo e reordena a matéria celular. Nesse ponto, você deixa de ter um corpo e passa a ser um campo. O corpo é apenas a condensação da sua consciência. A matéria é o espírito desacelerado. Por isso, quando você altera o estado vibracional da consciência, altera também o corpo, o tempo e o espaço. O universo não é sólido, é maleável à consciência desperta. Ultrapassar o limiar é como acordar de um sonho e perceber que você pode editá-lo de dentro. O cenário continua o mesmo, mas o significado muda. O medo se dissolve. O impossível se torna apenas uma configuração antiga da mente, e o que antes era milagre se torna natural. O segredo final é compreender que você nunca esteve separado dos dois mundos. O físico e o espiritual são dois lados da mesma onda. O limiar não é uma fronteira, é um espelho. Quando a consciência o atravessa, percebe que sempre foi ambos, o observador e o observado, o criador e a criação, o sonho e o sonhador. Nesse ponto, você se torna o alquimista supremo, o que transforma vibração em forma, pensamento em matéria, tempo em eternidade. E quando entende isso, percebe que não há leis físicas a quebrar. Há apenas leis espirituais esperando ser lembradas. O limiar entre os mundos é o espaço onde a consciência desperta se reconhece como o próprio universo se observando. E quando isso acontece, o impossível deixa de existir. Capítulo 9. A ciência do impossível. Durante séculos, a humanidade observou o impossível acontecer diante dos olhos. Mas a mente racional, condicionada a acreditar apenas no que pode medir, preferiu chamar de milagre. No entanto, estamos entrando em uma era onde ciência e espiritualidade começam a falar a mesma língua, e essa linguagem é a frequência. O que antes era visto como magia, hoje é reconhecido como física espiritual aplicada. O impossível não é uma exceção às leis do universo, é a prova de que essas leis são muito mais flexíveis do que fomos ensinados a acreditar. A chamada ciência do impossível nasce da fusão entre a observação científica e a consciência expandida. Enquanto a física clássica explica como as coisas funcionam dentro da realidade material, a física quântica e a metafísica explicam como a consciência molda a própria estrutura da realidade. E quando essas duas esferas se encontram, surge um campo novo, um espaço onde o observador deixa de apenas medir o mundo e começa a programá-lo. Na base de tudo, há um princípio simples. O universo é feito de energia inteligente. Essa energia, chamada por muitos nomes, prana, chi, éter, espírito, campo quântico, não é apenas o pano de fundo da existência. Ela é viva, consciente e responde à intenção. Cada partícula, cada fóton, cada célula do seu corpo é parte desse oceano de consciência vibrante que aguarda comando. O segredo é que o comando não vem da força física, mas da frequência emocional e mental.
Pesquisas modernas começam a revelar o que os místicos sabiam há milênios. O físico francês Jean Charron, por exemplo, propôs que os elétrons possuem memória e consciência. Rupert Sheldrake falou sobre campos mórficos, estruturas de informação invisíveis que influenciam toda forma de vida. E o Dr. Masaru Emoto mostrou como as moléculas de água mudam de forma conforme a intenção e as palavras emitidas, formando cristais perfeitos diante de vibrações positivas e figuras caóticas diante de vibrações negativas. Se 70% do corpo humano é água, imagine o que seus pensamentos estão imprimindo dentro de você agora. A ciência do impossível começa exatamente aí, na interface entre vibração e matéria. Tudo é energia condensada em diferentes densidades. A matéria é energia desacelerada. O pensamento é energia acelerada. Quando a mente atinge coerência vibracional, isto é, quando pensamento, emoção e intenção se alinham, ela literalmente reprograma o campo energético que sustenta a matéria. Esse é o ponto onde a realidade começa a se dobrar. Vários experimentos apontam nessa direção. Em 1993, cientistas reuniram mais de 4.000 pessoas para meditar em conjunto, buscando reduzir os índices de criminalidade em Washington, D.C. O resultado foi documentado. Durante o período do experimento, os crimes violentos caíram 23%. Nenhuma medida política havia sido tomada. A única variável era a frequência coletiva de intenção. Esse é o poder do campo quando consciências se sincronizam. Outro exemplo vem do efeito placebo. Pacientes que acreditam estar tomando um medicamento verdadeiro, mesmo recebendo pílulas de açúcar, demonstram cura real, mensurável e fisiológica. A crença cria resposta bioquímica, ou seja, a mente, ao acreditar, altera a química do corpo. Isso é metafísica aplicada. A fé, nesse sentido, é uma força científica, uma tecnologia vibracional capaz de curar, reconfigurar e transformar. Os cientistas chamam isso de efeito observador. Místicos chamam de criação consciente. É o mesmo fenômeno, descrito com palavras diferentes. A consciência moldando a realidade. A diferença está no grau de consciência. A mente distraída cria por padrão. Medo, repetição, limitação. A mente desperta cria por intenção. Harmonia, cura, prosperidade. Mas como a consciência interage com o campo? A resposta está no coração. O Instituto HeartMath, nos Estados Unidos, provou que o coração tem um campo eletromagnético até 5.000 vezes mais poderoso que o do cérebro. Quando o coração e a mente entram em coerência, ou seja, quando você sente e pensa a mesma coisa, o campo quântico ao redor responde imediatamente. É nesse estado que o impossível se torna possível. As tradições espirituais sempre descreveram isso de forma simbólica. Os santos que curavam com um toque, os monges que levitavam, os mestres que andavam sobre a água, os profetas que materializavam alimento. O segredo não estava em desafiar a física, mas em operar em outra camada de realidade. Quando a frequência da consciência ultrapassa o ponto de densidade da matéria, as leis físicas se tornam maleáveis. A física espiritual entende que o espaço e o tempo são consequências da consciência, e não o contrário. O tempo não é uma linha, é um campo. Cada emoção altera sua relação com ele. Quando você vibra em medo, o tempo parece lento e pesado. Quando vibra em amor e gratidão, o tempo se expande e flui. Por isso, mestres espirituais falavam de eternidade no agora. Eles não estavam sendo poéticos, estavam descrevendo uma realidade quântica. A ciência moderna já observa fenômenos que desafiam o senso comum.
Experimentos com fótons entrelaçados mostram que duas partículas podem influenciar uma a outra instantaneamente, mesmo separadas por bilhões de quilômetros. Isso prova que o universo é não local. Em outras palavras, tudo está conectado. Você não envia energia ao universo. Você a movimenta dentro de um todo do qual já faz parte. Essa conexão explica por que pensamentos e emoções têm poder real sobre a realidade. Quando você muda a frequência interna, muda a vibração de toda a rede quântica. A manifestação não é um ato individual, mas uma sinfonia energética. E cada emoção que você sente é uma nota dessa melodia cósmica. O impossível é apenas o nome que damos ao desconhecido. Mas, na verdade, ele é apenas o limite da nossa percepção. A história está cheia de exemplos de impossíveis que se tornaram cotidianos. O homem voando, a comunicação sem fios, a cura de doenças tidas como incuráveis. A cada vez que a consciência humana se expande, o impossível retrocede um passo. A física espiritual ensina que a matéria é moldável porque não é estática. Cada átomo está em vibração constante, e vibração é informação. Quando você muda o padrão de informação vibracional, seja por meditação, visualização, oração ou intenção, a estrutura da matéria muda. Não se trata de pensamento positivo, mas de reconfiguração energética. O impossível também é mensurável. Pesquisas em neurociência mostram que monges tibetanos em estado de meditação profunda conseguem alterar sua temperatura corporal em ambientes gelados, controlando a dilatação dos vasos e a atividade celular. Outros estudos registraram variações nas ondas cerebrais de meditadores experientes que indicam sincronização perfeita entre os hemisférios do cérebro. Isso cria um estado de coerência que, na prática, altera o comportamento da matéria biológica. O que chamamos de milagre é simplesmente a aplicação de leis superiores. Assim como um avião desafia a gravidade sem violá-la, apenas usando princípios que a maioria ignora, o mestre espiritual dobra a realidade sem quebrá-la. Ele apenas compreende os códigos ocultos do campo. A ciência do impossível, portanto, é a ciência da consciência aplicada. É o reconhecimento de que você é o centro do seu próprio universo observável e que tudo à sua volta responde à sua vibração. Essa consciência é libertadora e também exige responsabilidade. Porque, ao entender que tudo é reflexo, você deixa de ser vítima e se torna co-criador. Para começar a praticar essa ciência, é preciso mudar o foco da pergunta. Em vez de "isso é possível?", pergunte: em que frequência isso já existe? A resposta não virá da mente, mas da intuição. Feche os olhos, respire e imagine-se sintonizando um dial cósmico. Cada emoção é uma estação diferente. Amor, alegria, gratidão, frequências elevadas. Medo, raiva, culpa, frequências baixas. O segredo está em sintonizar a emoção correspondente à realidade desejada. E quando isso acontece, a mágica deixa de ser metáfora. Pessoas certas aparecem. Oportunidades inesperadas surgem. Caminhos se abrem. Tudo parece coincidência, mas é coerência vibracional. Você se alinhou ao fluxo do campo e o campo respondeu. Um dia, o impossível será matéria de escola. A ciência reconhecerá que consciência é a base da existência. E o milagre será uma equação compreendida. Mas até lá, o convite é simples. Experimente, não acredite, viva. Entre no silêncio, alinhe mente e coração e observe o campo responder. A ciência do impossível começa onde o medo termina. E quando você ultrapassa essa fronteira, descobre que o universo nunca foi um mistério a ser desvendado, mas um espelho, esperando o seu olhar para existir. Capítulo 10.
O despertar do Criador interior. Há um ponto em que toda busca cessa, onde o silêncio se torna mais poderoso que o som, e a presença se torna mais real do que qualquer forma. Nesse ponto, o Criador desperta dentro de você. É o instante em que a alma, depois de tantos ciclos de esquecimento, finalmente recorda quem é. Um fragmento consciente do todo, feito da mesma substância do universo. Luz e intenção. O que antes parecia uma jornada espiritual se revela como um simples retorno ao lar. O lar que sempre esteve dentro de você. Tudo o que o ser humano chama de milagre nasce desse despertar. É o momento em que você percebe que nunca houve separação entre pensamento e matéria. O universo não está fora. Ele é um prolongamento da sua consciência. Cada átomo do cosmos é uma extensão do campo que vibra em você. Por isso, a frase "Deus está em tudo" não é uma metáfora, é literal. Você é a centelha individual de uma consciência universal que cria através de cada olhar, cada emoção, cada respiração. Durante eras, a humanidade viveu com a sensação de estar separada do divino. Essa separação alimentou o medo, a culpa e a limitação. O homem adorou deuses externos, rogou por milagres e esperou que o céu resolvesse o que estava adormecido dentro dele. Mas agora, neste novo ciclo de consciência, o véu se ergue. O Criador não está no templo, nem nas estrelas distantes. Ele habita o espaço entre seus pensamentos. É o silêncio entre duas respirações, o intervalo onde o universo se faz e se refaz. A física espiritual explica isso com clareza. Tudo no universo é vibração. Pensamento é energia. Emoção é magnetismo. Juntos, formam o campo eletromagnético que dá origem à matéria. Quando você pensa, sente e acredita de forma coerente, está literalmente imprimindo um código no tecido do universo. O campo quântico, ao receber esse código, responde criando uma realidade correspondente. Essa é a essência do despertar do Criador interior. O reconhecimento de que o universo é interativo e de que você é o programador. Mas o despertar não é um processo intelectual, é experiencial. É quando o eu se dissolve na percepção de unidade. Quando você observa o nascer do sol e sente que é o sol se observando. Quando olha o mar e percebe que é o mar sonhando através de você. É quando o limite entre o observador e o observado desaparece. O pensamento deixa de ser um comando isolado e se torna um pulso vibracional que o universo entende como verdade. Nesse estado, você não manifesta, você simplesmente é. Os antigos chamavam isso de Cristo interno, Atman, consciência búdica, eu sou. Todos os nomes apontam para o mesmo fenômeno. O momento em que a consciência humana se expande até abraçar a consciência universal. Não há mais eu e Deus, não há mais Criador e criação. Há apenas o ser que cria enquanto existe. Nesse estado, a dualidade se dissolve. O bem e o mal se tornam expressões complementares da mesma energia. A luz e a sombra deixam de lutar e passam a dançar. O medo se transforma em reconhecimento e o sofrimento em sabedoria. Tudo ganha sentido, porque tudo é visto como parte do mesmo organismo cósmico. A vida deixa de ser um teste e se torna uma obra-prima de autorreconhecimento. O despertar do Criador interior acontece quando você começa a perceber o universo como algo responsivo, não reativo. Tudo responde à sua vibração. Cada pessoa, evento e coincidência é um reflexo do que você vibra. Quando há raiva, o mundo mostra conflito. Quando há amor, o mundo se harmoniza. Quando há gratidão, o universo se multiplica em bênçãos. O Criador desperto entende isso e usa essa sabedoria não para controlar, mas para cocriar conscientemente.
Nesse ponto, a mente deixa de ser inimiga e se torna ferramenta. A emoção deixa de ser caos e se torna combustível. O corpo deixa de ser prisão e se torna templo. Tudo se alinha em um só movimento. É a trindade vibracional perfeita: pensamento, sentimento e ação, unidos em propósito. Quando essas três forças se movem em harmonia, o universo inteiro se curva para abrir caminho. A ciência quântica descreve esse estado como colapso instantâneo de realidade. É quando a consciência entra em coerência total com o campo. Não há mais tempo entre o pensamento e o resultado. A criação é imediata, porque não há mais dúvida, nem resistência. O Criador interior não pede, não tenta, não espera. Ele sabe. E o saber não é arrogância, é fé vibracional. É a certeza silenciosa que vem da unidade. Você não diz, vai acontecer. Você sente, já é. E o universo, que sempre foi espelho, reflete essa certeza como realidade física. Esse é o ponto onde o espírito se torna matéria sem esforço. Muitos perguntam, como viver nesse estado o tempo todo? A resposta é simples, mas profunda: vivendo no agora. O agora é o único lugar onde o Criador habita. O passado é memória vibracional. O futuro é potencial vibracional. Ambos se curvam diante do presente, onde a criação acontece. Quando você está totalmente presente, sentindo a respiração, observando sem julgar, permitindo sem resistir, o universo inteiro flui através de você. Nesse instante, você é o todo experimentando o prazer de ser você. E é por isso que o universo se expande, para sentir o próprio poder criador através de cada ser consciente. O seu despertar é o despertar dele. Quando você se lembra, o cosmos se ilumina um pouco mais. O Criador interior não é um ser místico, é o estado em que você vibra em amor incondicional, em confiança plena e em presença absoluta. É o nível onde não há mais pedidos ao universo, porque o universo já é você em movimento. É o fim da busca e o começo da expressão. É o ponto onde cada pensamento nasce como luz, cada emoção se torna forma e cada respiração cria mundos. Você não está aqui para aprender a criar. Está aqui para lembrar que sempre criou. A vida não é um teste, é um espelho. E o universo não está te observando, ele está te refletindo. Quando o Criador interior desperta, o medo desaparece, porque não há mais nada fora para temer. A escassez se dissolve, porque você entende que é a própria fonte. A solidão se apaga, porque o todo vive em você. Este é o ponto final da jornada e o começo da eternidade. Você se olha no espelho do universo e reconhece: eu sou o que cria, o que observa e o que vive. Eu sou o som que vibra, a luz que se manifesta, o campo que se move. Nesse instante, o Criador sorri através dos seus olhos. E a realidade, antes rígida, limitada e distante, se curva docemente, reconhecendo em você o que sempre foi. A consciência que sonha, desperta e cria o próprio universo. Epílogo: o universo dentro de você. No fim de todas as jornadas espirituais, há sempre um retorno ao ponto de partida, mas dessa vez com novos olhos. O buscador descobre que o que procurava nunca esteve distante, escondido ou inalcançável. O segredo que parecia estar nos livros antigos, nas montanhas sagradas ou nas estrelas distantes, sempre pulsou dentro do peito, em silêncio, esperando ser reconhecido. A verdade é simples e libertadora. Você nunca dobrou a realidade. Você sempre foi ela. Tudo o que foi revelado neste livro, os códigos, as frequências, os portais, as leis e os campos, não são ferramentas externas, mas reflexos do que já existe dentro de você. O universo não é um palco onde você atua,
é a sua própria mente expandida em forma de experiência. Cada pessoa que entra em sua vida é um espelho vibracional. Cada desafio é um chamado da consciência pedindo expansão. Cada coincidência é uma lembrança sussurrando: você está criando isso agora. Quando você desperta para essa compreensão, o mundo deixa de ser um lugar a ser dominado e passa a ser um lugar a ser comungado. Não há mais necessidade de lutar, provar ou convencer. O Criador interior simplesmente vive, sabendo que cada respiração é uma oração e cada pensamento é uma semente lançada no campo quântico do infinito. Você percebe que o universo não está fora. Ele vibra em cada célula, em cada batida do seu coração, em cada lampejo de consciência. A realidade que você vive é um espelho líquido do seu estado interior. Quando há caos, ele mostra as partes de você que pedem equilíbrio. Quando há abundância, ele reflete sua harmonia vibracional. Quando há amor, ele revela a lembrança da unidade. Por isso, a verdadeira maestria não está em controlar o mundo, mas em habitar o próprio centro. O universo não se curva aos gritos da mente, mas à melodia do coração em paz. O Criador desperto não ordena, ele permite. Não impõe, ele emite. Não força, ele flui, porque compreende que a realidade é um eco, e o eco sempre retorna à frequência que o gerou. Agora, ao encerrar esta leitura, silencie por um instante. Feche os olhos. Sinta o corpo que vibra, o ar que se move, o coração que pulsa. Cada partícula ao seu redor está viva, respondendo à sua presença. Você não está neste universo. O universo está em você. A matéria que compõe as estrelas, o pó dos planetas, a luz das galáxias, tudo isso dança dentro de cada célula sua. O mesmo fogo que brilha em um sol distante é o que mantém o calor em seu peito. E cada vez que você se lembra disso, a ilusão da separação se dissolve um pouco mais. O caminho não termina aqui. Ele apenas se expande, porque o universo é infinito, e você é a consciência que o mantém vivo. Continue criando, amando e despertando. E, quando olhar para o céu, lembre-se, não há nada lá fora que não esteja também dentro de você. Você não é uma parte do universo tentando entendê-lo. Você é o universo se entendendo através de uma forma humana. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, permita que essa energia continue fluindo. Comente o que sentiu, compartilhe o que despertou e lembre-se, cada palavra sua também cria mundos. Inscreva-se, porque o próximo livro pode ser o próximo espelho e, quem sabe, a próxima lembrança do que você realmente é. O universo está ouvindo através de você.